A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresenta O Espiritismo está no ar. Um programa que anuncia, esclarece e consola. Não se turve vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-los teria dito, pois vou preparar-vos lugar. O Espiritismo está no ar. Sintonize esta frequência. Pare, pense na vida, faça perguntas. Uma ótima noite para você, muito obrigado pelo carinho, pela sintonia. Rádio Clube FM, sua voz é a nossa voz. Estamos no ar de segunda a sexta-feira, desde 2014, pela emissora, depois também pelo YouTube. O canal é Viver _ Melhor. Se inscreva, deixe seu like, sua opinião é sempre importante para nós. Ou acesse o YouTube, digite o Espiritismo está no ar. Lá encontrarão vários programas, inclusive o do dia. Recebo carinhosamente meu querido amigo espiritista, trabalhador da Casa Espírita Maria de Nazaré, Adilson Reis. Uma boa noite, seja muito bem-vindo. Uma boa noite a você, Pedrosa, e a você, ouvinte da Rádio Clube FM. Nós estamos mais uma vez juntos no programa O Espiritismo está no ar, estudando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Vamos estudar e aprender juntos. Que Jesus nos abençoe. Bem, meus irmãos, vamos falar hoje sobre a inveja. Dúvidas, entre em contato conosco, ligando para o WhatsApp da Rádio Clube FM, que é 0 operadora 32 999327758. Para falar comigo, utilize a TIM 988012675, o WhatsApp 9844949, novamente 59, o e-mail espiritismo está no ar, @hotmail.com. Interajam conosco, façam perguntas, tirem dúvidas, podem dar sugestões ao programa. Estamos à disposição dos ouvintes. Vamos agora para aquele momento muito especial que é o nosso momento de oração. Sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Guardas contigo a mesma condição de imortalidade, tocada de dons sublimes, que podes claramente desenvolver ao infinito. Por essa razão, convém saibas que por muito extensas se te façam as necessidades e as lágrimas, carregas contigo o mais alto poder da vida. Detente a pensar nisto e nunca esmoreças. Ainda que os imperativos da experiência humana te hajam arrojado de luminosas eminências do serviço aos degraus mais obscuros do recomeço, mergulha o próprio coração nas fontes da esperança e rejubila-te, porque Deus te dotou com o divino privilégio de trabalhar e de auxiliar. Estamos apresentando O Espiritismo está no ar. Bem, meus amados irmãos, estamos de volta com o assunto da noite, falando sobre a inveja. Vida é movimento, e quando é bem direcionada em ações edificantes, transforma-se em bênçãos que alegram e libertam das más inclinações. Fato, né? Quando você encontra com uma pessoa de autoestima, uma pessoa que tem pensamentos equilibrados, ela tem uma aura que te encanta, né? E que te atrai. E quando a pessoa é sisuda, mal-humorada, elas acabam afastando as pessoas. Entre as imperfeições do caráter humano descendente direta do egoísmo, destaca-se a inveja, essa dissolvente manifestação da imperfeição moral. Então, é uma filha do egoísmo, né, a inveja. Muitas tragédias que ocorrem na sociedade, espúrios do cultivo dessa conduta execrada, ou seja, essa conduta abominável, porque a inveja, na verdade, a pessoa se sente inferiorizada e ela, para tentar se equivaler àquela outra pessoa, o que ela faz? Denigra a imagem. É sempre assim. Aquele seu vizinho que tem conquistado muitas coisas através do fruto do seu trabalho árduo, para o vizinho invejoso, ele é um usuário, um traficante de drogas, é um cara que faz coisas ilícitas e por isso ele conseguiu os bens que agora amealham, mas jamais vai observar que isso é fruto do seu trabalho. A existência terrestre possui como finalidade
A psicologia, atendendo ao instinto gregário, a preservação da solidariedade que se afirma no auxílio fraternal que deve existir entre todas as pessoas. Essa é uma das grandezas da doutrina espírita, mostrar que somos seres imperfeitos. E o fato de sermos espíritas não nos coloca num pedestal mais elevado, de maneira alguma. Está no Evangelho segundo o Espiritismo: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, semelhante a este, instruí-vos, buscai conhecimento, estudai tudo, para discernir corretamente entre o bem e o mal, o certo e o errado. Pré-julgamento, sem preconceitos acima de tudo, porque todo aquele que se diz cristão e tem preconceito das religiões, das pessoas, enfim, não entendeu nada do cristianismo, porque não foi isso que o Cristo nos ensinou. Deixando-se magoar pelos próprios insucessos ou atormentadas pela sede de viver em regime de exclusão, somente assim, permitindo usufruir da fugaz felicidade, volta-se com tenacidade contra todos aqueles que lhe parecem ameaçar o triunfo ou odeiam a glória e não conseguida. Então tudo isso são desatinos, problemas sérios que as pessoas enfrentam pelos seus próprios equívocos, porque os males da vida normalmente são causados por nós mesmos, não? Apoiando-se na mesquinhez a que se entregam, elaboram verdadeiros programas de se colocarem contra os demais, dando lugar às mentiras, às calúnias que habilmente elaboram, atirando flechas contínuas envenenadas pelos sentimentos inferiores com os quais se comprazem. Como eu falei, sentimentos inferiores, e aí começam a atirar dardos negativos contra determinadas pessoas, fazendo críticas infundadas, situações difíceis que as pessoas causam para si mesmas. Amigos de ontem que se mantinham em fraternidade ante ao destaque de um deles, o outro, ao invés de regozijar-se, intoxica-se de cólera e transforma-se em verdugo gratuito, escondendo-se em argumentos falsos para dar vazão à frustração que o invade. Quer dizer, amigos do passado, mas aquele amigo foi uma pessoa perspicaz, estudou com dignidade, passou num concurso muito bom, ou se formou, por exemplo, em medicina, engenharia, hoje está muito bem colocado. O outro, frustrado, perde o amigo, porque a inveja é tanta que ele começa a denegrir a imagem do outro. Olha, isso é muita pobreza que eu digo de espírito. Todo o processo de evolução moral é especialmente espiritual. É realizado mediante a superação dos instintos agressivos, das imperfeições mantidas nas experiências primitivas e transatas. Eu aprendi com um amigo veterano, hoje já se encontra na pátria espiritual. Ele sempre me falava sobre isso. Nunca sinta inveja. Quando você vê um amigo prosperando, ore por ele e peça sempre a Deus, o abençoe. Porque isso faz com que você se coloque na mesma condição dele. E a vida, o universo, é inteligente. Todas as leis divinas são sábias. Eu já citei exemplos negativos aqui. Você vai no mercado, por exemplo, faz uma compra. A atendente, muito atarefada, por um equívoco de volta R$10 a mais. Aí você sai vibrando, feliz da vida, porque pegou R$10 a mais e ainda fez as compras. Ora, você está causando um problema tão grave para aquela jovem, porque vai ser descontado no salário dela. Quem vai pagar não é o mercado, é ela. Estou falando ela porque normalmente são mulheres. Claro que tem algumas exceções, alguns homens em caixas de mercados, mas normalmente são mulheres. Aquela jovem vai ter desconto no final do mês. Ela já ganha pouco, ainda vai ganhar menos. O que vai acontecer? O universo vai compensar. Está numa bicicleta, o pneu vai furar logo à frente. Você chega em casa, liga o liquidificador, o motor vai queimar. Porque é uma compensação. Da mesma maneira, é o lado positivo. A Isa Rita sempre fala isso aqui, eu volto a repetir. Todas as vezes que eu, Pedrosa, fizer algo de bom para alguém, auxiliando no momento oportuno, sem esperar nada em troca, o benfeitor espiritual daquela criatura vai tomar nota. Ora, ele protegeu, auxiliou o meu tutelado. E Chico vem dizer mais tarde que os nossos maiores advogados são as nossas boas ações praticadas. Porque ele tinha certeza de que você não estaria só num momento difícil. Não só o seu benfeitor espiritual, como de todos aqueles que você auxiliou sem nenhum interesse. É bom que se diga, sem interesse algum. Fazer o bem pelo bem.
Porque Paulo de Tarso já confirmava isso para nós. Sobre minha cabeça há uma nuvem de testemunhas. Portanto, a espiritualidade está nos observando. Nada fica escondido de Deus. A inveja, no entanto, consegue disfarçar-se e imiscuir-se no comportamento social e humano com habilidade, manifestando-se com expressões falsas, aparentemente ingênuas, quando não explode intempestiva em combate viral. E a gente percebe também com as experiências, com os anos vividos, né? Daquele que sorri para você com aquele sorriso amarelo, né? Sabe que é falso, porque no fundo ele não queria que você estivesse naquele patamar. O invejoso, sem dúvida, é muito infeliz. Claro que ele é infeliz. Ao invés de ele preocupar com a sua vida, ele preocupa com a vida alheia, né? Porquanto padece emoções perturbadoras que a ele mesmo prejudicam. Por sua vez, o pensamento emitido faz portador de uma onda de energia negativa que muitas vezes alcança aquele contra o qual é dirigida, desde que sintonize mentalmente em faixas vibratórias equivalentes. Quando nós vibramos nas faixas baixas, automaticamente vamos ser auxiliados por espíritos também em desequilíbrio. Quando nós vibramos numa faixa elevada de pensamentos edificantes, automaticamente recebemos a mesma vibração da espiritualidade amiga. Pensemos nisso. A terapia de excelente qualidade para a vitória contra a inveja é o esforço que se deve oferecer em favor do bem de todos, auxiliando sem vacilação, de modo a contribuir para a felicidade geral. Pequenos exercícios de renovação das paisagens mentais, mediante o cultivo de cromos, que retratem a beleza sob qualquer aspecto considerado, vão se sobrepondo ao pessimismo e à amargura que se lhe fizeram habituais. Reflexionar em torno da misericórdia de Deus em tudo quanto seja possível imaginar colabora para a mudança dos hábitos odiendos, da antipatia e da desesperança, enquanto abre espaço na mente e no sentimento para que seja encontrado o sentido da existência, que se apresenta vazia de aspirações elevadas. Imaginemos o número 0 e o poder que lhe está ao alcance, de acordo com a colocação que se permita assumir. Colocado à esquerda de qualquer outro algarismo significativo, não o modifica. No entanto, toda vez que ele toma o lado direito, fortalece-o, multiplicando-o com expressivo resultado. De igual maneira, o pensamento que se coloca em posição de neutralidade tem o poder de aderir a qualquer idealismo e multiplicar expressivamente o seu significado. Grandes realizações no mundo são frutos do esforço e da tenacidade daqueles que acreditam na possibilidade do triunfo e lutam com imenso sacrifício para conquistarem a meta que haviam traçado. Enquanto o ser humano se coloca na posição de vulnerabilidade e vitimização, não consegue ver e sentir a grandeza da vida e as fantásticas possibilidades que se encontram ao alcance de todo aquele que se resolva pela conquista da plenitude. Vida é movimento e, quando é bem direcionada em ações edificantes, transforma-se em bênçãos que alegram e libertam das más inclinações. Todo aquele, porém, que se permite amolentar no cumprimento dos deveres que lhe dizem respeito, invariavelmente dispõe de tempo suficiente para a crítica infeliz e a inveja destrutiva. Ninguém consegue viver sem pensar, e quando não dispõe de uma agenda engrandecedora, resvala para o prazer de gerar embaraços para os operosos e se voltam para a perseguição insensata, que é o fruto espúrio do seu sentimento inferior. Indispensável preencher-se todos os vazios existenciais, a fim de que não haja tempo para a ocorrência da inutilidade, gerando o despeito e a inquietação competitiva da inveja perturbadora. Pessoas que se destacam em qualquer segmento social e humano sempre se tornam detestadas por outras que são mesquinhas e ociosas, que se comprazem em gerar problemas, consumindo-se pelas labaredas ocultas da inveja. Muitas batalhas de animosidade têm seu gênese nesse mórbido sentimento de despeito contra os triunfadores, que se transformam nas molas mestras de condução da sociedade.
Essa primitiva herança do processo evolutivo necessita ser combatida com todas as veras do sentimento, fixadas no caráter, reponta com frequência, exigindo atitudes morais firmes e constantes, de modo a não lhe permitir medrar com falsas justificativas. O trabalho no bem incessante, a generosidade que se espraia, a área de simpatia que generaliza, facultam a contribuição espiritual do enfermo em favor da glória e do triunfo pelo irmão de jornada, favorecendo com a consciência de que a lei de progresso é divina e está ao alcance de todos. Disposto ao crescimento interior, as alegrias alheias devem constituir-lhe motivo de esforço, por considerar que também pode fruí-la mediante a capacidade do querer. Não te permitas, em hipótese alguma, que medre no jardim dos teus sentimentos esse parasita que tanto perturba os outros como aniquila emocionalmente aquele que lhe oferece nutrição. Aprende a participar do júbilo daquele que é feliz, ampliando os horizontes do bem-estar entre as criaturas que convivem contigo. O que te falta não te faz falta se não colocares nessa ausência a ideia de que a sua posse irá proporcionar-te alegria ou felicidade. Exulta com as dádivas da vida e canta a glória de existir e de amar. A experiência carnal objetiva facultará a conquista do amor em forma de solidariedade com tudo e com todos, tornando a aridez dos caminhos por onde todos transitam uma estrada enflorescida de esperança e de plenitude. A tua plenitude depende do equilíbrio que deve viger à tua volta, de tal forma que as bênçãos da harmonia cantem louvores e gratidão à vida. Sê a manifestação do bem e da paz onde te encontres, e estarás em pleno reino de Deus, que se origina no coração jubiloso. A conquista da felicidade ainda é uma aspiração humana que não se consegue na Terra, em razão de vários fatores, especialmente a organização fisiológica. Assevera o Eclesiastes que a felicidade não é deste mundo, e posteriormente Jesus afirmou que o seu reino não é deste mundo. Em uma página histórica, Creso, rei da Lídia, centenas de anos antes de Cristo, no apogeu da glória, do poder e da fortuna, interrogou o filósofo Solon num banquete com que o homenageava: qual seria o homem mais feliz que ele havia conhecido durante as suas viagens? Após o sábio haver declarado que se tratava de dois jovens modestos que deram sua vida por Atenas, o rico insistiu e ele adiu: somente se pode saber que um homem é feliz depois da sua morte, quando mais nada lhe pode acontecer. Frustrado no seu orgulho de supor-se o mais feliz dos homens, mais tarde perdeu a guerra contra Ciro, rei da Pérsia, e terminou sendo levado pelo vencedor para ser o educador de Cambises, filho do vitorioso, após perder tudo e quase a existência. Supõe-se, invariavelmente, que a felicidade é a posse de recursos amoedados e outros comuns na terra, mas sempre transitórios, porque mudam de mãos. Todo o poder humano é sempre relativo, porque as inquietas criaturas estão sempre atormentadas pelas honrarias terrestres, e o destaque, pressupondo-se superior às demais, como se a doença, os infortúnios e a morte dos seus amados e deles mesmos não as espreitassem em cada instante existencial. Faz recordar a juventude e a beleza física em contínua transformação, apesar dos esforços ingentes para mantê-los, o que leva muitas vítimas iludidas a transtornos emocionais lamentáveis. A felicidade começa no indivíduo quando ele adquire o discernimento sobre a realidade transitória da existência e dispõe-se a viver dentro dos padrões estatuídos pelas leis e que o disciplinam para as atitudes de equilíbrio e de contribuição social. A consciência dos deveres e o cumprimento deles é um passo avançado para estabelecer balizas de harmonia interior que produzem o respeito pela vida e suas manifestações exteriores. O fruto desse comportamento é a emoção saudável da felicidade, isto é, sentir-se harmonizado com a existência em qualquer circunstância.
Pensa-se erradamente que a felicidade é a ausência de qualquer tipo de preocupação, especialmente no que tange aos problemas existenciais. Lê do engano. Para que assim fosse, tornar-se-ia indispensável que a pessoa ficasse alienada de tudo e de todos, porquanto os pensamentos de sucessos alteram as emoções com muita facilidade. Aquilo que no momento produz alegria e bem-estar, no outro se torna preocupação e inquietude. Mesmo na área da afetividade, há imensa variedade de ocorrências que a tornam abençoada conquista ou preocupante provação. Deve-se evitar grandes esforços para o bem entender o significado do existir e as soberanas imposições para ampliar o processo de estabilidade prazerosa em todos os momentos. Não poucas vezes, as preocupações e os infortúnios eliminam a felicidade. Essas ocorrências fazem parte do processo para ser alcançada a plenitude. A felicidade depende da perfeição moral. Enquanto viger distonia em relação às leis soberanas, haverá tormento e aflição. No entanto, cada vez que se consiga superar uma ou mais imperfeições do caráter, mais próxima estará a felicidade. Não cesses de lutar contra as tendências negativas que procedem de outras existências quando malograste no programa evolutivo, preferindo a irresponsabilidade dourada aos severos compromissos libertadores. As alegrias fruídas de maneira irregular, não poucas vezes criminosa, ressurgem hoje com forte inclinação para se repetir. E, igualmente, durante a atual existência, muitos hábitos doentios que se fixam no comportamento dão lugar a inquietações e insatisfações que não permitem a paz da consciência, fator essencial para a conquista da felicidade. Por essa razão, é importante a vigilância moral, especialmente numa época de licenças extravagantes e cínicas. O conhecimento da reencarnação é essencial para a perfeita compreensão de uma conduta pautada nos princípios do Evangelho de Jesus, fonte inexaurível da água lustral da alegria de viver. O aperfeiçoamento moral é a meta primeira e principal do processo evolutivo. O espírito é criado simples e ignorante. Nele estão íncitos os valores educativos e os objetivos essenciais da evolução, como sementes luminosas, aguardando solo fecundo para a sua germinação. A imagem de Deus nele se encontra aguardando as oportunidades. Qual diamante bruto que se espera a lapidação que o faz brilhar? Nunca te arrependas de haver praticado o bem, mesmo que tudo conspire contra a sua realização. Jamais te arrependas de ter podido ajudar, mesmo aquele que posteriormente feriu os teus sentimentos. Tudo quanto se faz transforma-se em posse transcendental, que reaparece no momento próprio da jornada humana. Não te deixes iludir com o brilho mentiroso dos ouropéis, a que se dá muito valor e se luta ferozmente pela sua posse. O que te está destinado chegará até ti por meios inimagináveis, porque está em curso na lei do mérito que te diz respeito. De igual maneira, os sofrimentos te alcançarão, a fim de que tenhas a chance de alterar o comportamento e ressarcires o mal praticado. Recorda-te de que o bem é de natureza eterna e o mal é somente a sua ausência. Sacrifica-te com alegria, se necessário, para que conquistes os valiosos tesouros derivados da paz de consciência, onde estão escritas as leis de Deus. Ninguém consegue burlá-las, porque elas são a vida das vidas. Treina simplicidade e aceitação, reunindo migalhas de justas alegrias que formarão o elenco da felicidade que um dia cantarão em teu mundo íntimo. Numa sociedade vazia de idealismos nobilitantes e rica de vacuidades e prazeres imediatos, que sempre tem o fel da amargura embutido, vale a pena a renúncia ao imediato para o engrandecimento interior logo depois.
Seja a tua vida uma vida feliz pelas elevadas oportunidades de servir e amar, fitando o futuro sem preocupações de culpas ou arrependimentos tardios. Seja a manifestação do bem e da paz onde te encontres, e estarás em pleno reino de Deus, que se origina no coração jubiloso. Muito bem, Adilson, bem explicado. Vamos agora para o intervalo musical, a seguir a nossa oração final. Na antecipação do Natal. Aproxima-se o Natal. Momento de luz, de reflexão, de olhar para dentro. Momento de sentir a melodia da esperança tocar nossos corações. Deixemos de lado por um instante a corrida pelos presentes, a ansiedade pela ceia perfeita ou pela roupa nova. A verdadeira magia do Natal reside na simplicidade, na essência de nos conectarmos uns com os outros. Para esse Natal, que tal nos propormos a empatia? Colocarmos-nos no lugar do nosso vizinho, do nosso familiar, do colega que talvez não esteja vivendo bons momentos. Um gesto de carinho, um ombro amigo, valem mais que qualquer ouro. Proponhamos-nos a exercitar o olhar gentil, aquele que enxerga a dor e a dificuldade do outro sem julgamentos, apenas com pura e simples compaixão. É a partir dessa atitude que a verdadeira paz começa a florescer dentro de nós, espalhando-se para o mundo. Preparemos a festa de Natal menos barulhenta por fora e muito mais sonora na alma. Silenciemos as discórdias, deixemos de lado as picuinhas e velhas mágoas que só nos prendem. Libertemo-nos para a leveza e a alegria do perdão. Promovamos a harmonia em nossa casa, na nossa mesa de Natal, no abraço apertado para quem amamos. Que as conversas sejam recheadas de afeto e reconhecimento e que cada palavra dita seja um bálsamo para quem a recebe. Reservemos esse Natal para um respiro consciente. Desaceleremos. Apreciemos a companhia, o sabor da comida, o brilho das luzes. Enviemos uma mensagem sincera para aquela pessoa que não vemos há tempos. Telefonemos para o parente distante e digamos o quanto ele é importante. Pequenas atitudes são como gotas no oceano. Juntas, formam a imensidão de um mar de boas palavras. Que neste Natal, nossa melhor decoração seja o sorriso e nossa melhor melodia seja o riso das pessoas que amamos. Afinal, nosso maior tesouro é a família que construímos, o laço de afeto que nos une e nos fortalece a cada dia. Se possível, estendamos a mão a quem precisa, mesmo que de longe. Uma doação, um voluntariado ou simplesmente um ouvido atento. A solidariedade é a essência do espírito natalino. É a prova de que o amor de que tanto falamos é, de fato, uma ação. Façamos um pacto de gentileza para o final de ano. Tratar a todos com o respeito e a dignidade que merecem. Desde o atendente da loja até o motorista no trânsito. Que a luz do Natal ilumine a nossa maneira de conviver. Usemos esta data em que lembramos o nascimento do Mestre Jesus para nos amarmos, para nos cuidarmos, para nos perdoarmos. Permitamos que a energia da noite de Natal nos recarregue de esperança, para que o ano que se aproxima seja construído com mais fé e propósito. Lembremos, o verdadeiro milagre do Natal é a nossa capacidade de recomeçar, de amar e de sonhar. Vivamos, portanto, este Natal diferente, de coração aberto e alma leve. Que a paz de Cristo habite nosso lar, a harmonia guie nossos passos e as boas palavras transformem nosso dia e o de quem está ao nosso redor. Um feliz e perene Natal a todos.
sintonize esta frequência. O Espiritismo está no ar. Momento de oração. Senhor Jesus, Mestre Divino, sempre aposto, Senhor, trabalhando para Ti, divulgando Sua doutrina, consolando os corações. Porque sempre que falamos, Senhor, somos os primeiros a ouvir, os primeiros a ser beneficiados. Portanto, estamos sempre dispostos, Senhor, a trabalhar convosco, seguindo os Seus passos, com as nossas limitações, com as nossas dificuldades, obviamente, mas temos a certeza que estamos sendo amparados pela espiritualidade amiga. Renova-nos, Senhor, a fé, a esperança, para que prossigamos na nossa luta diária e constante. Muita paz a todos. Meu querido irmão Adilson, suas despedidas. Mais uma vez, Pedrosa, muito obrigado pela oportunidade de participar do programa com você. Estaremos dispostos a outras oportunidades com as bênçãos de Jesus. Obrigado a todos pela companhia. Tenham todos uma boa noite, muita paz. Que Jesus nos abençoe. Boa noite para você, Adilson. Muito obrigado pelo apoio aqui no programa. Boa noite também a todos os amados irmãos ouvintes do YouTube, internautas do Brasil, do exterior, nossos irmãos da Zona Norte e de Juiz de Fora que nos acompanham com a rádio local 87,9 Rádio Clube FM. Continue ligados ouvindo a nossa próxima atração, o programa Batidão com o DJ Tico. A seguir na voz de Ailton Moreno, o Encontro Central. Boa noite a todos e até amanhã, se Deus quiser. A União das Casas Espíritas da Zona Norte apresentou O Espiritismo está no ar, anunciando o Evangelho de Jesus, esclarecendo sua mensagem, consolando corações. Olhe pro céu e descubra imagens de luz. Se tem Jesus, o amor todo que Deus te deu. Pense no bem, no melhor em que pode fazer. Seja o que for, também vai receber. De coração, ajude-me, irmão, a caridade é o caminho do amor. Faça ainda que possa sofrer, pois bênçãos de Deus há de ter. Ame, perdoe e viva melhor a natureza, o céu e o mar. Veja o encanto que a vida nos dá, a chance eterna que temos para amar.